Violência e corrupção, impunidade, traição nacional. Estado mongoloide, democracia cancerosa. Violência e exploração. Corrupção, impunidade e traição nacional. Uma deplorável tradição exposta pela genética histórica brasileira, desde milhões de índios massacrados a partir de 1500. Embora eles, por aqui, desde 20 mil anos ou mais. Isto além de milhões de negros afros brutalmente escravizados, quando não mortos. E exploração e corrupção destacadas e desenfreadas pelo colonialismo português e imperialismo inglês e americano. Brasil. Uma desordem mundial, decadência lenta do capitalismo terrorista em crise, liderança dos Estados Unidos. O dedo do Império, Estados Unidos e do Pentágono, e estrategistas como Bannon, na busca de alternativas para a perpetuação do império do capital e reafirmação de dominação mundial, busca de novos caminhos, táticas de extrema direita. Caso dos engenheiros do caos, construindo os políticos e filósofos como Orbán, Bolsonaro, Trump, Carvalho e outros. O Brasil atual, estado de exceção informal, que não é ditadura, forma moderna de administração das democracias capitalistas segundo a Gambem. Estado deformado, mongoloide, democracia cancerosa e capenga, que mantém a velha rota histórica secular de autoritarismo, corrupção, impunidade e traição nacional. Não há impeachment ou prisão para Bolsonaro e aliados, ou parentes seus envolvidos em listas e acusações face ao fórum privilegiado e outras benesses políticas. Pela mesma velha impunidade de séculos, garantida às elites, e pelas instituições disfuncionais e cancerosas existentes. Buscar apoiar partidos e movimentos sérios e grupos articulados, com programas e projetos viáveis. Não isolar-se, caso da luta para que a dívida pública seja investigada e auditada. Pelo fim dos privilégios ilegais de bancos, taxação de grandes fortunas, mudança de tributação atual que só beneficia ricos e poderosas empresas, entre outras. Apoiar a vacinação. A situação quanto às vacinas vem se agravando. Faltam vacinas, a vacinação falsa, crimes, aumento de morte, hospitais lotados e sem recursos. E exemplos de autoritarismo, barbárie e boçalidade sucedendo-se. Caso das ações do ignorante deputado preso pelo STF. O STF acertou. Prisão necessária e legal. Esse boçal deputado é exemplo, com o resto caótico à nossa volta, de tudo que não se quer. Epidemia sem controle competente, rapina financeira feita por bancos, milícias bandidas, inflação, territórios sem lei, falta de verbas e recursos para a saúde, alimentação e educação, falta de condições sanitárias e água limpa, desemprego crescente. Olá, caminhandos e caminhandas, e o meu fato em destaque desse pós-carnaval é o povo brasileiro. Ao contrário do que parece que é a liderança negativa do presidente em não aparecer usando máscaras e mesmo tentar sabotar de todas as formas a vacinação, o povo brasileiro encontrou nesse carnaval uma forma de expressar, dizer que não está pactuado com isso, né? Embora hajam alguns incidentes isolados que não representam a massa da população, a reação em geral do povo foi continuar a quarentena, de uma certa forma manter a quarentena e o seu isolamento social. Isso é uma atitude muito positiva, mostra que, ao contrário do que parece, e o que sempre nos é encaminhado a pensar, que o brasileiro é um vira-lata e que não, é o pior lugar do mundo, não. A resposta agora parece evidente. As pessoas, no geral, os brasileiros e as brasileiras têm uma tomada de consciência na pandemia e estão resistindo a esse processo todo. Isso vale um belo fato em destaque. Eu queria colocar isso aqui como uma forma também de nós repensarmos essa nossa identidade cultural, que é sempre colocada numa perspectiva imperialista, de cima para baixo, reforçar uma identidade de domínio ideológico, né? Mas na prática, você vê que as respostas são dadas a isso. E uma delas é esse enfrentamento à pandemia, quando o brasileiro e a brasileira comum passa a abrir mão de sua principal festa do ano. Isso é muito interessante, mostra que
nós não somos esse vira-lata subjugado que tantas elites tentam apresentar. Vacinas. Vejam como começou todo esse processo. O senhor Bolsonaro incentivou a cloroquina, comprou dose enorme de cloroquina, negando a ciência e tomando uma posição esdrúxula de grupos minoritários anticientíficos. Depois disso, Bolsonaro desprezou também o isolamento e transmitiu isso a um grande número de brasileiros. Não suficiente isso, o senhor Bolsonaro ainda demorou e xingou parceiros da América Latina. Ele não admitiria alguma troca de opiniões com a Argentina, também muito menos com a Venezuela, que ele xingou o tempo todo e ameaçou de invasão, etc. Quer dizer, uma barbaridade. E por último também a China, que era a vacina chinesa, ele dizia que o vírus tinha vindo de lá, um monte de bobagens e tal, e desprezou a compra disso. E nesse sentido o Dória foi lá e comprou e fez um negócio e tal. Então nós tivemos todo esse comportamento do Bolsonaro que dificultou a compra de vacinas, dificultou a vacinação, dificultou tudo isso. Todo esse processo de vacinação, sem dúvida, os problemas que o Brasil tem hoje quanto à vacina devem-se ao Bolsonaro e seu grupo, não há a menor dúvida. Faltam vacinas, muita gente não segue um regime de afastamento, de usar máscaras, etc. Tudo que ele andou pregando e confundindo. Com isso, o Bolsonaro passou a ser acusado de genocídio. E uma série de crimes lhe foram imputados por juristas eminentes, o Carvalhosa e outros. Não é? Juristas da USP, juristas de diferentes faculdades. A ele foi atribuído não só o crime de genocídio, como improbidade administrativa. Para completar, nós temos o lado de uma parte do nosso povo. Diz-se que muitas vacinas são falsas, são vacinas de vento. A técnica de enfermagem, uma enfermeira, finge que aplica e não aplica a vacina. Outra, de outra maneira, aplica ar, sabe-se lá o quê. Então parece que há provas definitivas nisso, documentadas. Estão vendo investigações policiais. E do outro lado ainda nós temos uma grande gama de fura-filas. Imaginem vocês que brasileiros mais jovens, etc., estão furando fila de idosos de 85 anos, de 90 anos. Então trata-se de uma barbaridade desde a ponta. Esse setor do povo brasileiro que está demonstrando a sua completa falta de caráter, disfarçatez, impeachment. Juristas vários indicam que poderia ser feito o impeachment dele, caberia ser feito. As atitudes dele já levaram a 250 mil mortos. Nós somos o segundo país do mundo em mortes. Os Estados Unidos já passaram de 500 mil. Num país normal, com uma legislação normal, o Bolsonaro teria sido retirado da presidência. Mas não se faz por quê? Porque alega-se que um grande especialista, autor de um livro, como Mais Democracias ou Ruptura, é o Castells e um outro aí, Steven, alguma coisa, esses especialistas alegam que uma das condições para ser aprovada o impeachment nos congressos é o povo nas ruas, etc, etc. Quer dizer, eles estão reconhecendo que há algo de podre nas democracias ocidentais. Não é a lei, não é o estrito cumprimento da lei, o estrito cumprimento da interpretação correta da lei, dos tribunais, em casos que cabem o impeachment, que determinarão o impeachment. Não. Há aí um problema político que se sobrepõe à lei, que se o sujeito tiver prestígio, condições, etc., ele não tem condições de ser empichado, porque ele é protegido pelos Congressos Nacional, pelos Congressos, pelos Parlamentos, etc. Então, eis aí a situação brasileira, um impasse. Meu fato em destaque é a situação pela qual o Brasil está passando com essa parafernália de partidos políticos num jogo já premeditado e articulado para as eleições de 2022. Nós estamos vivendo um absurdo. Eu já não acredito muito, tenho profunda desconfiança dessa democracia, entre aspas, dessa democracia burguesa de jogos de interesses, não é?
esses partidos políticos que meandram, principalmente esse centrão, não é? E esses falsos democratas, e esses falsos dos PSDBs da vida, não é? E desse jogo inteiro que esse capitão está quebrando eles também, não é? Porque o capitão tem como alvo a reeleição deles. E também essa centro-esquerda fica nessa vacilação, nessas pretensões, às vezes, individualistas de candidatura, inclusive pessoas que não têm voto, mas querem vir na cabeça de uma chapa. Isso não é fácil. Não é fácil, eu sei que não é fácil quem tem voto abrir mão para quem não tem voto. Eu acho que essa centro-esquerda também tem de botar a cabeça para se alinhar numa verdade, numa concretude de enfrentamento. Mas nós vivenciamos um período muito complicado da política brasileira. Este é meu fato em destaque. As esquerdas e centro-esquerdas têm de se aglutinar para enfrentar esse processo político caótico que está arrebentando com o Brasil hoje às portas do fascismo. O meu fato em destaque vai para o processo de impeachment de Donald Trump, que foi arquivado pelo Senado dos Estados Unidos. Ao ter notícia da votação, Trump de imediato informa: o meu movimento está apenas por começar. Resta saber que movimento seria esse, até porque Donald Trump já deu mostras de que, quando ele se movimenta politicamente, o mundo treme, principalmente as forças progressistas do mundo, por ter consciência de que as suas intervenções políticas em favor das forças ultraconservadoras de extrema-direita pelo mundo foram sempre danosas para a população. Vide o caso do Brasil. Então, meu fato em destaque vai justamente para essa preocupação que, com o Trump livre e desimpedido politicamente, ele pode perfeitamente se articular dentro dos Estados Unidos e pelo mundo. E, lembrando, 2022 temos eleições para presidente no Brasil. Alô, amigos da TV comunitária do programa Caminhando Jornal. Uma bela canção de Chico Buarque, Apesar de Você. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Vi você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver um jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem me pedir licença. Eu vou morrer de rir esse dia de vir, antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai
etc e tal. Ai, ai, ai. Até breve, pessoal! O PPI, a política de preço de equiparação do barril ao preço do mercado internacional e a dolarização desse barril, não é necessária para a Petrobras. A Petrobras foi criada para dar conforto aos brasileiros e não a acionistas estrangeiros. Ela foi projetada para ser um projeto de sociedade, um projeto de povo, e não para servir a outras petrolíferas, ou o sistema bancário, ou acionistas estrangeiros e a outros países, e sim para servir ao país Brasil, ao povo brasileiro, ou brasiliano. Então, portanto, hoje o preço do diesel, da gasolina, do QAV, do querosene de aviação, do gás de cozinha, do gás natural veicular, da nafta, que gera N produtos da indústria petroquímica, inclusive de muitos que compõem o caminhão, e estão em diversos produtos no seu dia a dia, podem cair de preço drasticamente, como uma primeira medida, acabar com a política de dolarização de mercado internacional do nosso barril de petróleo. Hoje, com a tecnologia que a Petrobras tem, nos nossos poucos campos que ainda nos restam, nós extraímos esse barril entre 5 e 6 dólares, ou seja, nos custa 200 e poucos litros, nós conseguimos extrair com custo de produção de em torno de custo real de 5 a 6 dólares o barril, dá cerca de R$25 o barril. Então não precisamos praticar 80, 100 dólares no mercado internacional e nem flutuar o dólar de acordo com o câmbio do dia. Isso encarece essa política muito no refino e depois no transporte e consequentemente na distribuição e na bomba de combustíveis. O que nós estamos atendendo com essa política é a importação, atendendo a Shell e a outros distribuidores que estão importando produtos dos Estados Unidos para ganhar dinheiro aqui no nosso país. É isso mesmo. Você está pagando a conta por ajudar empresários estrangeiros. Quanto que vale a vida humana? Quanto que vale a vida de uma filha, de um filho, de um pai, de um avô? Senhor ministro e presidente da República, a digital de vocês estão nessas mortes. E eu tenho fé em Deus que tanto o senhor como o presidente da República irão responder por genocídio, seja aqui no Brasil, seja no Tribunal Penal Internacional. Porque o Código Penal é claro quando diz que o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mais ainda, o artigo 29 diz: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. O senhor, e aí eu falo com muita convicção, deve ser responsabilizado criminalmente como presidente da República, porque vocês estimularam a aglomeração, estimularam o não distanciamento social, estimularam a não utilização de máscaras e ainda por cima estimularam o uso de medicação sem nenhuma comprovação científica. Eu quero esclarecer para o senhor e pediria que o senhor olhasse e lesse o artigo 22 do Código Penal. Ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Tenhamos a hombridade de entender que o principal bem jurídico está sendo violado diuturnamente pelo Estado brasileiro, com a digital de Vossa Excelência, que é a vida humana. Hoje eu vou ler para vocês uma poesia de Tiago de Mello, que foi escrita em 1965, na cela de uma cadeia, quando ele foi preso por ter participado de uma manifestação contra a ditadura. O poeta tão sensível escreve Iniciação do Prisioneiro.
É preciso que amor seja a primeira palavra gravada nesta cela, para servir-me agora e companheira seja amanhã de quem precise dela. Não sei o que vai vir, mas se desprende desta palavra tanta claridão, que com poder de povo me defende, me mantém erguido o coração. No muro sujo, amor é uma alegria que ninguém sabe. Livre e luminosa como as lanças do sol da rebeldia, é que é amor. É brasa e de repente é rosa. Com o ataque neoliberal de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, só nos restou fazer lutas que se espalharam pelas ruas, que teve paralisações em grandes sistemas de transporte aqui no nosso município, como no Grupo Redentor, que detém praticamente toda a Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, o BRT, que faz uma grande ligação entre Zona Oeste, Zona Norte, até o Galeão, e nós tivemos que paralisar isso para garantir não só o direito do trabalhador de não ter redução salarial, de não ter seu salário cortado, mas também garantir a ultratividade da convenção coletiva, porque depois da reforma trabalhista, o que vem acontecendo com a classe trabalhadora é uma tremenda retirada de direitos. E nós, aqui do sindicato, vamos manter essa luta nas ruas, nos tribunais, sempre negociando para melhor proteger os trabalhadores. E vamos seguir em frente, construindo bases, com uma luta classista, rumo ao poder popular. Confronto, se fosse pensar entre capitalismo, socialismo e comunismo no mundo atual, é claro que houve um certo recuo na Rússia, não é? Embora o Partido Comunista Russo seja muito forte, o Partido Comunista Chinês é o partido único, não é? Mas nomenclatura de partido não leva tranquilamente apenas ao exercício, quer seja da democracia burguesa. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos, na realidade, um partido nominado em dois, porque, na essência, é o domínio da burguesia, da forte burguesia norte-americana, dos grandes empresários, do sistema financeiro norte-americano, representados por dois partidos. Por trás disso tem uma forte indústria armamentista, bélica, pressionando. Todos os dois partidos no poder desencadeiam guerras externas, mantêm bases militares fortíssimas, principalmente tentando cercar a China e a Rússia, não é? Mas esse é o caso. Eu acho que hoje se desenvolve uma alta tecnologia bélica na Rússia também e na China. É um confronto de equilíbrios e que cada um se segura onde pode. E não há condições de haver uma guerra total, uma guerra nuclear, porque o próprio dispositivo de escorvagem que comandar a bomba atômica para um vai acionar do outro na direção contrária. Essa é a visão que eu tenho do mundo de hoje. Hoje não existe, na realidade. Mundo mais socialista existe, porque existe em Cuba, é um partido, é um país socialista, não é? Mas nessas grandes potências, aí existe muita questão da abertura para o mercado, uma concorrência, não é? Nós não podemos saber de todo o que está por trás da estratégia política do Partido Comunista Chinês. E existe ainda um forte Partido Comunista Russo ainda.
A luta pelo socialismo não é uma luta que é de final de batalha. É, na realidade, o início de um processo para se apontar a solução dos problemas fundamentais da sociedade. Então, qualquer modelo a ser implantado numa sociedade em prol do socialismo, ele tem de ser construído de baixo para cima, a partir das contradições específicas dessa sociedade, e não transplantar de uma outra realidade para uma determinada sociedade. Isso no passado já se tentou e, obviamente, não deu certo. Não deu certo porque não levou em consideração justamente essas contradições. O socialismo é um regime que tem por objetivo, portanto, atender às demandas específicas da sociedade, diferente dos regimes do capital, que tem por objetivo atender às demandas do capital e não dos indivíduos em suas relações sociais. Por isso, o socialismo seria o primeiro passo a ser dado rumo a uma construção de uma sociedade que seja efetivamente igualitária, onde não haja uma exploração do homem pelo homem, que não haja ricos e nem pobres. O socialismo é o primeiro passo a ser dado, e é um passo fundamental, a ser dado na construção de uma sociedade comunista, que não tem absolutamente nada a ver, como os retrógrados dizem, ou como os ignorantes dizem, o comunismo é uma ditadura. É justamente o oposto. Por que é o oposto? É justamente o oposto porque seria uma sociedade em que todos fossem iguais, onde todos serão iguais, sem distinção de cor, sem distinção de credo, sem ricos e nem pobres, todos podendo usufruir das riquezas construídas socialmente, diferente do capitalismo, em que as riquezas construídas socialmente são apropriadas por uma pequena parcela da sociedade. Então, o socialismo aponta justamente para, olha, vamos dar um basta nessas desigualdades. Comunismo, socialismo, democracia, o nosso tema. Muito apropriado, porque a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Como dissemos anteriormente, não existe hoje no mundo nem comunismo, nem socialismo. O comunismo único existente seria, na utopia de Thomas More, já mencionei, de 1516. Mas por que Thomas More, 1516, a utopia, e o nome já diz utopia, quer dizer, algo não real, assusta tanto? Porque a certa altura, More, sua maneira genial, ele diz: em toda a parte onde a propriedade for um direito individual e onde as coisas se medirem por dinheiro, não se poderá jamais organizar nem a justiça, nem a prosperidade social. Imaginem vocês, em 1516, um autor dizer isso, e era um eminente autor inglês, né? Respeitado, com influência no rei, etc. E adiante, o mesmo Moros diz: eis que o único meio de distribuir os bens com igualdade e justiça e de trazer a felicidade para o gênero humano é a abolição da propriedade. Enquanto o direito de propriedade for fundamento do edifício social, a classe mais numerosa e mais estimável não terá por quinhão senão a miséria, tormentos e desesperos. Agora os senhores imaginem, os amigos imaginem, em 1516, com o capitalismo crescendo, a industrialização, um autor dizer isso. E nós mostramos que nós estamos muito longe disso.
O comunismo seria dar a cada um segundo a sua necessidade, e vem do termo comum, comunismo. Também já explicamos aqui que não existe, além de comunismo, não existe socialismo algum. Já que o socialismo seria uma etapa inferior do comunismo, existirá talvez daqui a 200 ou 300 anos, em que haveria um enfraquecimento do Estado e uma situação de altíssima industrialização e a nível mundial. Estamos longe disso. O que nós temos são nações buscando projetos de independência. Quanto à democracia, e nós estamos indo aos poucos, vamos dizer que é um processo em que se coloca como centro a soberania popular. A soberania popular, o povo, como origem do poder, em que se usa normalmente, não um valor, mas uma técnica, que seria a técnica de verificar-se a maioria, o desejo da maioria no momento, o que é muito discutível. Então eu diria que a democracia é um processo. Há vários tipos de democracia, segundo os autores, governante, governada, marxista, e muitas vezes com uma desonestidade ímpar mistura-se tudo, acusa-se um de ditador, o outro é democrata, e é uma manipulação feita pela Big Media. Porque certas coisas que eles dizem só tem duas explicações. Primeiro, uma ignorância ímpar. E segundo, uma completa falta de ética e obediência estrita ao que mandam as emissoras em que eles trabalham. Nós vamos começar pelo significado de democracia, e é preciso, antes de mais nada, evitar a adjetivação, né? Porque usar a democracia associada a expressões como liberal, burguesa ou socialista, e isso mascara a questão fundamental que está presente em todas elas, em todas essas três palavras, que é a questão da liberdade. Tanto torna-se necessário, primeiramente, entender o significado de liberdade. Não existe a possibilidade de se ter uma sociedade verdadeiramente democrática se não tiver essa sociedade, se não tiver sido suprimida nessa sociedade a propriedade privada, restrita a algumas pessoas e impedida de acesso para a grande maioria. Portanto, com isso estamos diante do que nós, e hoje em dia tem sido também muito usado, diante do fenômeno da desigualdade social. E o Brasil é um dos países onde essa situação é mais grave. E a desigualdade social é a própria negação da democracia. Só assim é possível, compreendendo essa questão, só assim é possível distinguir a democracia burguesa da democracia socialista. Porque quando Marx se refere à revolução social, estava implícito em seu pensamento a supressão da propriedade privada dos meios de produção. Mas não basta que esse diferencial seja sublinhado aqui. É preciso que, da mesma forma que não é possível o funcionamento pleno da democracia em sociedades capitalistas, também não é possível compactuar com restrições à liberdade de expressão em sociedades socialistas soviéticas, sob qualquer pretexto, que geralmente só demonstram a fragilidade de sua inserção na sociedade, haja vista o rápido e incruento desmonte da União Soviética. Por último, a democracia é uma permanente construção. A cada momento, ela estende seus horizontes e convive com novos desafios. Logo, não é algo que se fecha em torno de conceitos imutáveis. Suas práticas tendem
a responder à história enquanto ciência do movimento, como dizia com muita propriedade o historiador marxista Pierre Vilar. Vamos voltar, caso haja interesse, ao complemento desses 3 vocábulos numa próxima oportunidade. Sobre a situação política brasileira e a partir do caso desse deputado, Silva alguma coisa, Silva, que ofendeu o Supremo Tribunal Federal, ofendeu os ministros, um indivíduo da PM fez uma grosseria com uma placa da Marielle, etc. Um indivíduo aparentemente forte, corpulento, etc., foi eleito deputado, sabe-se lá como, né? Do jeito que a democracia cancerosa brasileira está, e eu sei que esse indivíduo acabou punido pelo Supremo. Mas vejam bem, nessa punição do Supremo, há 2 aspectos, o aspecto político e o aspecto jurídico. No aspecto político, não há qualquer dúvida que foi corretíssima a ação do ministro Alexandre de Moraes. O indivíduo ofendeu a democracia, ofendeu a Organização Democrática Brasileira e, desmoralizando o Supremo, que é o único que tem se oposto mais fortemente a golpes, autogolpes, etc., quando se viu aquele grupelho de 30 daquela Sarah Winter, uma ex-prostituta, fazendo manifestação na frente do Congresso, ameaçando, jogando fogos de artifício, e foi o Supremo quem reagiu. E novamente foi o Supremo que reagiu. Então, trata-se de uma situação terminal, de uma democracia que poderia acabar aí, não fosse a atitude dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E com essa iniciativa do Alexandre de Moraes, que naturalmente contou com o apoio prévio dos demais. Agora, juridicamente é uma outra questão, porque juridicamente há aspectos que envolvem a determinação das condições da prisão em flagrante e da questão da fiança, que talvez não corresponda exatamente à interpretação do ministro Moraes, e que o Supremo referendou. Mas, sem dúvida, agiu de uma forma protetora do que nos resta de democracia e que tem que ser preservada, ampliada, etc, etc. Por outro lado, o que nós vimos? A atitude do Alexandre de Moraes, do Supremo, nada mais foi do que eles vêm fazendo de longo tempo. A questão da segunda instância, que vai para um lado, vai para o outro. Outras interpretações feitas, aquela atitude do Sr. Toffoli, que já estava descrita num livro de jornalistas, de uma jornalista, bem antes desse escândalo recente, do livro do general Vilas Boas, etc. Então é nessas condições que nós vemos, nesse conjunto, que é o de um estado de exceção, como diria George Agamben no seu livro Estado de Exceção, é esse conjunto que caracteriza a decisão do Supremo sobre a prisão desse deputado, que obviamente é um boçal, um ignorante, sem dúvida alguma, e a forma dele agir só prejudica a democracia, até humilha. Se não tomasse uma atitude, estaria humilhado o Supremo Tribunal Federal. Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro e também no YouTube. Esta canção, Festa na Roça, faz parte dos meus shows e nos bailes pelo Brasil afora. Festa na roça é pra lá de bom, o sanfoneiro é que comanda o som, e a gente canta moda sertaneja, tomando cerveja e comendo
batom. À meia-noite nada é proibido, mulher casada nunca de marido. E à meia-noite apaga o lampião e o amassa-mamão fica mais divertido. É um mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa peleja todo mundo bom. Eu que não sou santo, também tô no meio. É um mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa peleja todo mundo bom. Eu que não sou santo, também tô no meio. Um grande abraço e até breve. O Brasil é o país do mundo capitalista que tem menos bancos no planeta Terra. Só para comparar, os americanos, depois de uma brutal desregulação, permanecem com 5.000 bancos disputando o cliente. Quando o banco disputa cliente, compete, quem cai é a taxa de juros e o preço das tarifas do banco. O Brasil concentrou, no período Lula, Dilma e Fernando Henrique, em 5 bancos, 82% de todas as transações financeiras. Se você começa a privatizar os 2 últimos bancos públicos, que são 2 dos 5, e entrega o Banco Central ao predomínio do sistema financeiro, com esse nível de monopólio, de coisa, então, simplesmente você está destruindo a nação brasileira como qualquer condição de autonomia. E ela representa na prática, por quê? Porque ali está a sede do manejo da dívida pública, da taxa de juros, da taxa de câmbio, portanto, da vida do povo brasileiro. E você não pode entregar, como hoje é entregue à banca privada, o destino da nação brasileira. No dia 14 de fevereiro foram realizadas eleições na Catalunha. Essas eleições elas trazem um sinal importante. Primeiro, o grupo, o Bloco Independentista, que defende a independência da Catalunha, teve mais de 50% dos votos. O Partido Socialista ganha as eleições, o que vai ter de negociar com o Bloco Independentista, que já avisa que não tem diálogo com o Partido Socialista. Na outra extremidade, tem a eleição de 11 deputados, o partido de extrema-direita, aliás, o bloco de extrema-direita, que consegue, inclusive, 11 cadeiras no parlamento. Isso aponta uma tendência que vem se confirmando não só na Europa, mas também no mundo, que é o avanço da extrema-direita. Em Portugal já se tinha tido um significativo e expressiva tendência de apoio à extrema-direita, com quase 12% do eleitorado, e agora na Catalunha você tem a eleição de 11 parlamentares. Não dá para mudar o jogo ainda, mas já aponta que há uma insatisfação da população em relação ao discurso de sistema. Tanto o bloco independentista quanto a extrema-direita, eles são antissistema. Um pelo lado da extrema-direita e o outro pelo lado da esquerda. De qualquer forma, temos aí um novo tabuleiro no xadrez da política da Catalunha, que em 2019 tentou a sua independência e tem inclusive alguns líderes desse movimento presos e outro exilado na Bélgica. Buka. Pepi udah bagus, akting Pepi udah bagus. Cuman jangan lama kali nanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
inilah di tempatnya dia. Aku bilang itu darah, kantor darah. Jadi double perasaan. Ini antara ganjang Cina sama ganjang mertua. Anak Cikam juga. Karena Cina juga. Anwar Congo bersama teman-temannya mengembangkan suatu sistem baru yang lebih efisien dalam menumpas komunis, yaitu sebuah sistem yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya Pak, nggak usah disiksa dulu. Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Kalau sukses kita bikin ini film, penilaian satu sejarah berbalik. Bukan 180, 360 derajat itu berbalik. Itu definisi kejahatan perang, itu buatan orang yang menang. Saya pemenang. Que vergonha essa misturada desse juizeco de Curitiba com aquele procurador também de Curitiba, não é? Esse pessoal que condena sem provas. Está acabado esse processo. A justiça, se quiser remendar um pouco, tem de acabar com esse processo desse juizeco lá. Como é que vai prender o Lula sem provas? Tá nítido e claro. Esse general Vilas Boas virou um generaleco também. Como é que ainda mais entregando o alto comando do Exército todo nas falcatruas e pressões efetivadas pelo Exército em cima do Supremo Tribunal Federal. E esse Toffoli, como é um homem sem coragem, sem dignidade, antes entregasse logo a esse general comandante, por acaso, do Exército, esse Vilas Boas, entregava logo a chave do Supremo Tribunal Federal e desmascarava tudo internacionalmente, ficaria nítida a vigarice extremada, efetivada nesse conluio de maus militares com maus juízes e procuradores. Procurador que entrega por ter sensibilidade, por achismo, e juiz que julga porque quer arrebentar com a indústria nacional e quer arrebentar também com a tranquila eleição do Lula contra esse capitão fascista Bolsonaro. O conluio está nítido e claro e desarmado. Esse Vilas Boas já entregou, foi tudo. Mas tem de ser aberto um enorme inquérito, sim, para punir juízes, inclusive esse Toffoli, homem sem nenhuma coragem e dignidade, que articulou e botou um assessor general pressionado por isso, uma vergonha para a justiça brasileira. Alô, galera do Caminhando Jornal, e o meu destaque dessa semana vai para esse livro aqui, sensacional, que é o Torturado. Ele merece muito destaque. Esse livro é fenomenal, assim, uma coisa linda mesmo, que remete muito da nossa ancestralidade brasileira, né? Sobretudo, assim, a história se passa no interior da Bahia, sabe? E é repleta dos signos e significados da cultura brasileira. Um livro muito bom para reforçar assim, o que nós temos de melhor
né? E buscar também essa ancestralidade que mora na gente. Além de lindo, ele é assim, de uma literatura fantástica. Eu já considero assim, um dos grandes livros da literatura brasileira. Tá bom, gente? Abraço. Aqui, leva aqui, passa aqui, traz aqui, assim, 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 assim. Agora eu vou fazer assim, ó, aqui, levou aqui, traz aqui, 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 ó. Isso aqui não tem dor na coluna, não tem dor no corpo, não tem nada. Por isso que Deus está me dando saúde. Isso aqui foi o Rei da Glória que me ensinou. Isso aqui, ó. Isso aqui é para tirar dor de coluna. Isso aqui acaba com a banha, acaba com a barriga. Não tem dor na coluna, não tem nada. Esse aqui é o remédio. Não é tomar remédio de médico, não. Aqui, ó. Todo mundo tem um cabo de vassoura em casa. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. Meu Deus. Ó. Tia, quantos anos a senhora tem? 75. Ó. Benção. Ó. Tá vendo, Marcos? Não cansa. Pode fazer à vontade, que não cansa, não dá canseira. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas, que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Operário em construção, Vinícius de Moraes.